como enfrentar situações difíceis. Deuteronômio 31, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à frente de você, à frente, e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. O pastor canadense chamado A.W. Tozer, que viveu aí na década de 60, ele escreveu um livro cujo título é Este Mundo, Parque de Diversões ou Campo de Batalha? E a proposta do livro é exatamente mostrar que, pelo fato de nós cristãos vivermos em um mundo caído, em um mundo cheio de pecado, afastado da glória de Deus, conforme a própria palavra de Deus diz, esse mundo, ele está cheio de mazelas, cheio de problemas. Então, nós que vivemos nesse mundo, nesse ambiente conturbado, nós, na verdade, não estamos num parque de diversões. Nós estamos num verdadeiro campo de batalha, porque a vida se apresenta dessa forma para nós. Ou seja, nós podemos enfrentar situações difíceis. Aí você diz assim, pastor, o que é uma situação difícil? Porque aquilo que pode ser difícil para um, pode não ser para outro. Isso é muito relativo. E eu fui pesquisar aqui o significado da palavra difícil. E é óbvio que a primeira definição é aquilo que não é fácil. Né? Mas o que seria? Então, primeiro, que não é fácil, que é custoso a fazer, é árduo, é custoso, pesado, duro, cansativo, fatigante, trabalhoso, laborioso, moroso, dificultoso, excessivo. Outro significado é que existe, por exemplo, um grande esforço intelectual, algo que é complicado, que é complexo, que é incompreensível, intricado, obscuro, confuso, profundo, labiríntico, espinhoso, enigmático, ou seja, tudo isso que muitas vezes é nebuloso na mente, isso também é considerado difícil. Algo que é difícil também é aquilo que oferece obstáculo. Por exemplo, é algo que é inacessível, que é impraticável, que é insuperável, que é arriscado, que é perigoso, que é inseguro. Isso também é considerado difícil. Algo que pode ser triste, algo que é penoso, que é aflitivo, que é dramático, que é atormentador, que é doloroso, que é trágico, que é terrível. Isso também é uma situação difícil. Mas difícil também tem um sentido de que é algo que pode ser constrangedor, embaraçoso, delicado, melindroso, grave, inconveniente, crítico, problemático. E, por fim, alguma coisa que seja complicada, uma dificuldade, um problema, uma prova, uma provação, uma luta, uma batalha, ou, como nós costumamos chamar, sinuca. Fulano de tal está numa sinuca de bico. Já ouviram essa expressão? Pois é uma situação difícil. E com certeza, nós que aqui estamos, nós
já passamos por alguma situação em que ela se enquadra em uma dessas palavras que foram ditas aqui a respeito do que significa ser difícil. Ou passamos, ou estamos passando, ou ainda poderemos passar, porque estamos vivendo. O texto que nós lemos aqui, o povo de Israel estava numa situação também considerada como difícil. Por quê? Porque havia tido o grande êxito, a grande alegria de ser liberto da escravidão do Egito, mas agora estava diante de um impasse. Qual era o impasse? Moisés, o seu líder, não iria com eles mais adiante. O Senhor disse, Moisés, você vai até aqui. A partir de agora, eu vou fazer algo novo. E os meus propósitos na sua vida, eles vão se cumprir e vão se encerrar nesse momento. Então, é difícil para quem? Para Josué, porque ele não tem experiência de liderar e ele vai ter que liderar o povo substituindo Moisés. Imagine alguém chegar de uma hora para outra assim e dizer, ei, você aí, você vai substituir o pastor Pedro. Hã? Ele vai tirar um ano sabático e você foi escolhido para ficar no lugar dele nesse ano sabático. Com certeza, você iria tremer nas bases. Porque não é só pregar. Dentre as muitas atribuições que ele, como pastor sênior, tem, pregar é uma delas. O desafio de cada semana está trazendo palavra de Deus, sem se tornar chato, repetitivo. É um desafio, irmãos, pastorear. É um desafio. E aí tem uma série de outros desafios que ele encontra dentro do ministério. Então, você pode ser um Josué que foi jogado assim, e por isso que ele tremeu nas bases, e por várias vezes Deus diz assim, não temas, seja forte e corajoso. Porque se Josué já tivesse tendo coragem, com certeza não ia precisar de alguém chegar para ele e dizer, rapaz, tenha coragem. Não, porque ele estava com medo mesmo, ele estava batendo o joelho. E aí Deus disse, olha, seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você. Para o povo também era situação difícil. Por quê? Porque tinha saído do Egito, depois de 400 anos de escravidão, só levando o chicote nos lombos, e agora eles iriam ter que empunhar a espada para lutar numa guerra que eles não estavam habituados. É como você pegar e botar uma metralhadora aqui na mão de cada um de nós que não temos costume de atirar nem com um revólver 32. E aí você coloca uma metralhadora com todas as engrenagens e diz, agora está aí, te vira. Então, veja a situação em que o povo se encontra e que o próprio Josué se encontra. E eles estão diante dessa situação que a gente poderia dizer enigmática, embaraçosa, inesperada, e que eles iriam ter que enfrentar. E Deus, então, fala com eles. E é sobre essas duas atitudes que eu queria falar hoje para você, que se encontra também diante de uma situação que muitas vezes é complicada. A primeira verdade, a primeira coisa que eu queria que você saísse daqui nessa noite com esse entendimento, é que, diante de uma situação difícil, você precisa estar convicto, você precisa estar convicta de que Deus providenciará tudo aquilo que for necessário para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus vai providenciar tudo o que for necessário para que o seu propósito se cumpra na sua vida. Amém? Vejamos aqui o que o Senhor fala. No versículo 3, ele diz, ele destruirá as nações perante vocês, e vocês vão tomar posse da terra. No versículo 4, ele diz, o Senhor fará com elas como fez com Seom, com Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a terra. E no versículo 5, ele diz, o Senhor os entregará. Ou seja, duas vezes ele diz que Deus vai destruir as nações, e na terceira vez ele diz que Deus vai entregar.
Ou seja, Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito para que aquilo que Ele prometeu aconteça na vida do seu povo. John Blanchard, ele fala o seguinte: os propósitos de Deus sempre contam com a sua provisão. Glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele não simplesmente faz promessas vazias. Deus não fala algo que Ele não possa fazer. Junto com a sua promessa vem a sua provisão. Isso você precisa ter bem claro na sua mente. Porque quando Deus nos comissiona, quando Deus nos chama, quando Deus nos manda, quando Deus nos promete, Ele diz, Ele mesmo pessoalmente, Ele se envolve e Ele provê os meios e os recursos necessários para que aquilo que está no seu coração seja viabilizado na minha vida e na sua vida. Quer ver um exemplo? Vamos olhar aqui um pouco a história bíblica. O Senhor, quando chamou Abraão, prometeu a Abraão o quê? Uma numerosa descendência. E o que é que Deus fez? Pegou a mulher de Abraão, deixou ela ficar velha, com 90 anos, já passou o período de fertilidade, menopausa, ela já olhava no retrovisor, não sabe nem quando começou. A lei da gravidade atuando completamente. E Deus pega e faz nascer do ventre dessa mulher Isaac. Para quê? Para mostrar que o propósito dele, que aquilo que ele havia prometido, ele é capaz de cumprir. Amém? Depois, mais na frente, Deus age na vida de José. José, que foi vendido como escravo no Egito, se torna o administrador do Egito. E é usado por Deus para simplesmente livrar o povo de uma grande fome e da própria extinção. Por quê? Porque Deus, quando chamou Abraão, fez a promessa de que a partir dele faria uma grande nação. E ele não iria deixar que agora a sua promessa a Abraão deixasse de se cumprir por causa da fome no povo. Então ele vai, pinça José da sua família, da sua casa, e leva José e exalta José, coloca José numa posição que viabilizasse a continuidade dos seus propósitos na vida do seu povo. Posteriormente, José morre e a Bíblia diz que o faraó que sucedeu simplesmente não conhecia mais José, o que José havia feito naquele tempo em que ele estava como administrador. E aí Faraó então escraviza o povo e Deus então levanta Moisés e usa Moisés para trazer a liberdade ao povo, de forma que o povo não morresse na escravidão, inviabilizando o propósito do cumprimento das suas promessas. Olhe como é que Deus está agindo ao longo da história. Então o Senhor, Ele livra o povo, passa o povo a pé seco diante do mar, leva esse povo durante 40 anos no deserto, fazendo com que seja viabilizada a existência deles no deserto. À noite ele coloca uma coluna de fogo, não só para clarear, mas para aquecer, porque à noite o deserto é frio. E durante o dia ele coloca uma nuvem para proteger do calor. E Deus manda alimento, carne e pão para este povo durante 40 anos, provendo dia após dia a vida deles. Irmãos, e assim, se você for olhar no Antigo Testamento, é Deus agindo para cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. Até que esse propósito, ele culmina, ele chega ao ápice na pessoa de Jesus, porque em Jesus há o cumprimento da promessa de Deus de Gênesis 3,15, e Jesus, então, ele vem e resgata aquilo que o primeiro Adão havia perdido. Jesus, como o segundo Adão, ele restaura e ele agora nos traz de volta ao relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, se você
Se você fizer uma leitura panorâmica da Bíblia, você vai ver, olhando assim por cima, os momentos em que Deus está agindo para trazer o seu propósito sendo viabilizado na vida do seu povo. Então, se eu tenho esse Deus maravilhoso, que Ele faz isso, por que eu vou temer? Por que eu vou me desesperar? Ao contrário, eu vou crer na sua providência, eu vou descansar na sua providência. Amém? Aquilo que é vontade de Deus, irmãos, não encontra impedimento de acontecer. Vai acontecer. Olha, no Novo Testamento nós temos um evento, um acontecimento, dos vários acontecimentos no ministério de Jesus, nós temos a cura de um leproso, que se encontra lá em Mateus 8:1. Olha o que acontece, leia comigo, Mateus 8:1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ficou limpo da sua lepra. Irmãos, a dúvida desse homem não era se Jesus tinha poder. Porque em momento algum ele disse: olha, se tu podes, cura-me. Não. A dúvida dele era se Jesus queria. Porque ele entendeu que se o Senhor quisesse, não haveria impedimento para os seus propósitos. Entende? Uma coisa é eu, Joaquim, chegar para você e dizer: eu queria tanto lhe ajudar, mas está fora das minhas condições poder fazê-lo. Outra coisa é Deus chegar e dizer: eu quero te ajudar, porque Ele não tem impedimento, entende? Jesus disse: eu quero ser limpo, no mesmo instante, porque para o propósito de Deus não há impedimento. O mundo inteiro, John Moutier fala o seguinte: o mundo inteiro está ordenado e organizado, de forma que tudo vá ao encontro da necessidade do povo de Deus. Sabe o que é que a Bíblia fala, corroborando com essas palavras? O que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito de imagem, porque uma imagem fala, a gente associa, e gravando a imagem fica mais fácil do que o conceito. Eu vou dizer como é que eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou do interior. Você já viu uma galinha com um pintinho? E aí a gente querendo que uma galinha vá ali para o galinheiro. Aí você vai. Aí o pintinho vai para cá, o outro vai para lá. Aí você vai assim, vamos. Aí o outro vai para ali. E você vai tangendo, né, essa palavra, você vai tangendo de forma que, no final, tudo vai e entra pelaquela porta. Assim é Deus na história. Ele vai tangendo a história. Ele vai tangendo o seu povo. Às vezes a gente quer ir para lá, o Senhor diz: espera aí, vem cá, a minha vara e o meu cajado. De forma que no final, em Apocalipse, tudo vai se cumprir conforme o seu propósito. Aleluia. Isaac Watts foi um pastor, poeta, um pregador, um teólogo inglês que viveu em 1674. Ele é autor de mais de 750 hinos. E tem um dos hinos, uma parte de um hino que ele disse o seguinte: a tua providência é grande e amável. Homens e animais recebem o teu cuidar. Por toda a criação, tu és o responsável. Mas os santos são do teu interesse peculiar. Você entendeu? Deus cuida do universo. Tudo está na sua responsabilidade. Ele dá conta de tudo. Agora, você que é filho de Deus, você é menina dos olhos de Deus.
Você é do interesse peculiar dele. E ele vai fazer na tua vida aquilo que lhe apraz. Irmãos, é por isso que nós precisamos entender assim, ó. A causa de Deus, ela nunca corre perigo. O que começou na minha vida, ou o que começou neste mundo, Deus vai levar até o fim. A obra de Deus, pastor Pedro, feita com a vontade de Deus, ela conta com os recursos de Deus. Então, vem a pandemia, vai pandemia, se levanta gente, cai gente, perseguição vem contra a igreja, mas a igreja vai até o fim, porque os propósitos de Deus vão se cumprir. E não haverá falta de recursos, e não haverá falta de provisão do Senhor na nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa sair daqui nessa noite entendendo é isso, que Deus vai fazer tudo o que for necessário para que os seus propósitos se cumpram na tua vida. E lembre-se da galinha tangendo os pintinhos, para que você possa entender, quando uma coisa está querendo sair do controle, Deus diz, espera aí, a tua vara e o teu cajado, a ovelhinha quando quer o cajado, a vara, ela tem um formato de gancho, guarda-chuva. Lembra do guarda-chuva? Pegava ali o gancho bem no pescoço da ovelha. Vem cá, para onde é que você está querendo ir? Volta para cá. Entende? E assim Deus conduz a história, porque Ele é Deus. Segundo, porque eu não posso demorar muito. Ponha os seus olhos no tamanho do seu Deus e não no tamanho do seu problema. Amém? Quando o pastor Pedro estava falando aqui na abertura do culto, e ele estava falando, se a gente soubesse o tamanho que é o nosso Deus, a nossa adoração seria outra, a nossa vida seria outra. E eu disse, Jesus, tu está falando. E é exatamente isso que eu vou falar. Ponha os seus olhos no tamanho do seu Deus e não no tamanho dos seus problemas. No versículo 8, o texto diz, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com vocês. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A presença de Deus à frente do seu povo, irmãos, era um motivo para que eles não olhassem para as dificuldades. Porque eles iriam enfrentar dificuldades. E quando você vê a história, quando você lê a história, você vê como foi a luta para poder eles conquistarem a terra novamente. Mas a palavra de Deus tinha sido dita lá atrás, Ele vai estar com você, Ele não vai abandonar, não tenha medo, não desanime. Talvez você está aqui nessa noite, também nessa luta, nessa dificuldade, nessa batalha, nessa sinuca de bico. Mas entenda, Deus não perdeu o controle. Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Porque nós somos povo de Deus. Deus tem negócio conosco. Deus não está preocupado com as barras de ouro que estão lá no Banco Central para garantir, para dar lastro ao dinheiro que circula na economia. Deus não está preocupado com o petróleo do pré-sal, porque Ele que criou. Ele sabe, Ele tem todas as riquezas. Deus, a riqueza que Deus vê na terra, é a minha vida e a sua vida. A vida humana que custou o sangue do seu Filho amado. E por nossa causa, Ele faz aquilo que lhe apraz fazer como Deus. Porque nenhum problema, nenhuma dificuldade será capaz de deter aquilo que o Senhor vai realizar na minha vida e na sua vida. Pastor, qual é o segredo, então, para a gente manter a fé e não se deixar abalar diante dos problemas? Tem um autor cristão, um teólogo, ele é recém-falecido, é o James E. Packer. Ele diz o seguinte: você nunca precisará mais do que Deus pode suprir. Entende?
Você nunca vai precisar mais do que Deus pode suprir. Ah, mas a minha necessidade é assim. Qual é? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Amém? Aleluia. Deus não prometeu satisfazer os meus desejos. Sabe por quê? Porque desejo é algo, é saco furado. É algo sem fim. Você tem uma coisa, aí daqui a pouco, passa um encanto daquilo ali, passa a novidade, aí você já começa. Pessoa andava a pé, aí passou um cara de bicicleta e disse, se eu tivesse uma bicicleta. Aí um dia ele compra uma bicicleta, aí ele vai na bicicleta. Aí o cara passa num carro e diz, eu vou aqui nessa bicicleta, vou chegar todo suado no trabalho. Se eu tivesse um carro, eu não ia acontecer. Aí trabalha e compra um carro. Compra um Fusca não, porque Fusca não tem ar-condicionado. Vamos lá, compra um carro 1000 com ar-condicionado. Compra um Kwid, que é o carro novo, né? Popular, mas não existe mais popular. Aí compra. Aí ele vai aqui, aí para aqui do lado dele um carrão, uma Land Rover. Ele disse, aí a Land Rover. Aí ele aperta aqui. Aí a Land Rover. Aí disse, esse carro não sai do canto. Aí ele começa a querer a Land Rover. Está entendendo? Nunca chega, irmãos. Desejo é algo que você nunca consegue satisfazer. Por isso que Deus disse, eu vou suprir todas as vossas necessidades. Por quê? Porque necessidade é algo que é saciável. Necessidade, você está aqui morrendo de fome. Fome, está com 3 dias que não come. Aí o cara chega ali com uma rapadura e um punhado de farinha. Aí diz, só tem isso aqui. E um pouco de feijão verde. Aí você pega a farinha no feijão verde, amassa. Como é o nome daquele? Capitão, né? É o capitão. Come. Que é a melhor comida do mundo. Porque você come o capitão e tira o gosto com a rapadura doce. Aí aquela mistura ali, aí é show. Aí chega uma pessoa e disse, olha, acabei de trazer aqui um prato de lagosta lá de Icapuí. Olha que chega, tá. Aí você, eu amo lagosta. Aí você disse, quer comer? Disse, se tivesse chegado antes, eu estou cheio, a barriga cheia de capitão. Eu queria, mas não entra. Mas deixa aí, porque na hora que fizer a digestão, eu vou para cima. Ou seja, o prato mais apetitoso não lhe é apetitoso na hora que você está saciado. Então é por isso que Deus promete suprir as nossas necessidades. Então não existe, nunca você vai precisar mais do que o que Deus é capaz de suprir. Amém? Nós somos estimulados na Bíblia Sagrada a não olhar para a circunstância, a não olhar para o nosso problema, a não olhar para a nossa dificuldade. Olhe, acompanhe comigo só alguns versículos que a Bíblia Sagrada nos diz. 1 Crônicas 16:11. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Isaías 40:26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas pode deixar de comparecer. Quando o pastor Pedro estava falando dos quadrilhões de estrelas, Deus chama pelo nome. Entendeu? Irmãos, se Deus faz isso, quando vem um meteoro, todo mundo fica, um meteoro pode atingir a terra, aí todo mundo fica,
Os cientistas ficam, onde é que vai cair? Tomara que caia no mar, porque se cair aqui perto lá de casa... Deus chama cada estrela pelo nome. Grande é a sua força. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E por fim, Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação celestial. Irmãos, nós somos instados, nós somos chamados a olhar para Deus, a olhar para o alto. É por isso que o salmista diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para o buraco. Não, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, olhe para o alto. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Conta-se que certa vez, um voo passava por uma grande turbulência. E os passageiros, como era de se esperar, todos em pânico. Todo mundo, serviço de bordo foi interrompido. Para, e todo mundo ali. E aí, curiosamente, olharam e tinha uma criancinha aqui. E alguém olhou e disse, esse menino talvez não está se dando conta da situação. Chegaram para a criança e disseram assim, meu filho, me diga uma coisa, qual a razão dessa sua calma? Você não está vendo o que é que está acontecendo? Ele disse, eu sei. E por que você está calmo? Ele disse, eu conheço o piloto, ele é meu pai. Entendeu? Diante da situação difícil, diante da turbulência, enquanto as pessoas estão aí, lembra do tempo do Renato Aragão? Né? Querendo morrer, o seu pai é o piloto, ele está no controle. Não olhe para o tamanho do seu problema, do seu dilema, da sua dificuldade. Confie em Deus. Não se impressione com as circunstâncias. O poder de Deus é a melhor guarda, é a escolta mais segura, é o castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. Alguém já disse o seguinte, um Deus todo-poderoso, ele é mais poderoso do que todos os poderosos. Entende? Porque ele é todo-poderoso. Junte todos os poderosos, que sempre há algo que está além da capacidade dele. Mas nós temos um Deus que é todo-poderoso, que não conhece limitação. Amém? Aleluia. Aí você diz assim, pastor, e se eu estou nessa situação difícil porque eu pisei na bola, eu fiz bobagem? Ou então, porque Satanás se levantou, é retaliação, e aí não sei o quê, e aí tem gente que fica muito preocupado com retaliação. Eu deixo para você uma frase do Watchman Nee. Ele diz assim, Deus não pode ser abalado pela incompetência do homem e nem pela inimizade de Satanás. A minha incompetência, as minhas pisadas de bola, não são capazes de frustrar o plano de Deus. E se o inimigo se levantar, também é só para cair. Por quê? Porque, irmãos, Deus é inescrutável. Paulo diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como insondáveis os seus caminhos, como inescrutáveis os seus juízos. Satanás, ele pode querer fazer algo aqui, pensando que agora eu vou fazer aqui, vou frustrar os planos de Deus. Deus tem sempre uma saída. Por quê? Porque ele tem o controle. Nada foge. Nada foge. Então, ao invés de você olhar para o seu problema, se concentrar, porque quanto você mais dá atenção a uma coisa, mais essa coisa se torna real para você. Preste atenção. Você só olha para o seu problema.
cada dia esse problema se avoluma diante de você. Por quê? Porque o seu foco está... E aí você, nesse período, você não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus. E Deus fica parecendo cada vez mais distante e minúsculo. E você olha só o problema aqui. O bicho crescendo aqui. E você se espantando. E nada de buscar o Senhor. Não é de admirar que daqui a pouco você não tenha fé. Daqui a pouco você não creia. Apesar de tudo que a Bíblia diz. Por quê? Porque você não está nutrindo o seu espírito com a palavra, com a presença de Deus. Você está simplesmente se debruçando sobre a sua dificuldade. Quer um conselho? Creia que Deus é sem medida. Que Ele é eterno e sem tempo. E que Ele contém todas as coisas sem limite. E quando você chegar ao ápice do seu pensamento, quando você entender isso, a grandeza, a eternidade, a magnificência de Deus, não restará para você outra coisa, a não ser você se maravilhar e adorar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor.